Glória a Deus, glória a Jesus, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Queridos, após a mensagem nós teremos a celebração da ceia também, então eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus, e tem sido muito bom. Pela manhã também tivemos aqui uma mensagem abençoada, poderosa, o pastor Jonathan ministrou para a igreja. Eu quero incentivar você a vir também no culto domingo pela manhã, não é? Quando você vem à igreja celebrar a Deus, cultuar a Deus, você na verdade está fazendo um investimento na sua carreira cristã, você está se alimentando da palavra, o seu espírito precisa receber a palavra de Deus, a sua fé precisa ser edificada no fundamento da palavra. Então, venha, tenha isso como um objetivo, uma prioridade na sua carreira cristã. Ah, pastor, eu não posso, porque, enfim, cada um tem os suas questões, mas, por gentileza, eu quero incentivar você, priorize investir na sua vida espiritual, na sua jornada espiritual, porque Deus tem abençoado poderosamente, tem falado grandemente com a igreja, através dos cultos aqui na igreja, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde. Durante a semana também temos aqui culto na quarta-feira. Você que vai ministrar, pastor, na próxima quarta-feira? Ah, você foi na última, tá, beleza. Mas assim, gente, vamos ter como um propósito mesmo, né? Um dos compromissos dos membros da igreja é estarem presentes no culto, não só para que a gente tenha um tempo de comunhão, que a gente possa ser ministrado pelo Senhor, mas até mesmo para que as atividades da igreja tenham sequência, né? Tenham a sua dinâmica. E por isso eu quero compartilhar com você alguns trechos da palavra de Deus. Quando nosso pastor pediu para trazer uma palavra para a igreja, por conta de hoje ele está fora, né, pregando em outra igreja, e aí me veio à mente, nós temos aqui na igreja vários grupos de discipulado Vida em Vida. Quantos aqui participam de um ministério, de um grupo de discipulado Vida em Vida? Olha só, glória a Jesus, glória a Deus, mas eu quero incentivar você que ainda não participa, que você tenha essa oportunidade. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom. E aí, nós temos aqui também, toda sexta-feira, um grupo de pastores que se reúne para estudar, né? Dentro do discipulado Vida em Vida, toda sexta-feira nós nos reunimos aqui e tem sido muito bom. E aí, eu lembrei que em uma das reuniões desse grupo de discipulado, chamou minha atenção alguns comentários, né, que foram compartilhados ali, mas principalmente um que o pastor Diego fez. Ele citou Apocalipse 4, versículo 8, que diz assim: e os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. E aí, o pastor comentou com a gente, compartilhou ali, que os anjos, eles viam a santidade de Deus, e por isso eles cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Na verdade, o foco ali da conversa foi que nós cantamos, o que nós cantamos ao Senhor, a nossa expressão do louvor, do cântico que nós entregamos a Deus, está relacionado com aquilo que nós conhecemos, aquilo que pensamos, aquilo que nós vemos a respeito de Deus, né? E aí, com base nessa palavra, nesse compartilhamento, claro que tiveram outros, inclusive um outro colega também falou que Jesus não é pedófilo, né? Ele jamais vai levar para o céu uma noiva, uma igreja que é a noiva do Cordeiro infantil, criança, mas que Jesus está preparando uma igreja que estará apta a estar com Ele, reinando em sua glória. E aí, com base nessa temática, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre como conhecer Deus,
e se relacionar com Ele? Como conhecer Deus e se relacionar com Ele? Olha, eu quero dizer para você que não é uma pergunta fácil de responder, né? Se alguém chegar para você, seu colega de trabalho, talvez o colega de colégio, seja você um adolescente, um jovem, um adulto, talvez um parente seu que ainda não conheça o Senhor, chega para você e diz: como que eu posso conhecer Deus? Né? E aí nós vamos entender que esse termo conhecer a Deus, esse tema ele é muito falado em toda a Bíblia. Temos vários versículos que fazem referência a conhecer Deus. Nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus, quando Ele faz a oração sacerdotal, que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 23, olha o que Ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observa, a vida eterna é esta. Qual é? Que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Já parou para pensar? Você que já é do Senhor, que já entregou a sua vida a Cristo, que declara a sua fé em Jesus, né, que é um crente em Jesus, já parou para pensar como é que vai ser a nossa dinâmica nos céus? O que vai acontecer? Como é que vai ser a nossa dinâmica? Né? Claro que vão acontecer coisas maravilhosas, estaremos assim, extasiados diante de tanta glória, de tanta presença de Deus, mas uma coisa que o Senhor Jesus nos mostra aqui, que na vida eterna, quando estivermos com o Senhor nos céus, em um corpo já glorificado, apropriado para estar na glória com o Pai, o que Ele nos diz aqui, é que a vida eterna é essa, que te conheça, ou seja, que nós conheçamos ao Senhor por toda a eternidade. Olha que coisa linda, nós vamos continuar conhecendo o Senhor, o nosso Pai Celestial, por toda a eternidade. Gente, isso é muito profundo. Imagina, o conhecimento de Deus, ele não tem limite. E quando nós falamos aqui em conhecer a Deus, né, o que significa conhecer a Deus, como conhecer a Deus, nós vamos entender que não se trata de um entendimento intelectual. Esse conhecimento de Deus, ele está além do conhecimento intelectual, ele está além das condições humanas de conhecer a Deus. Na verdade, eu comecei a conversar com você dizendo que não é fácil responder essa pergunta, sabe por quê? Humanamente falando, ninguém tem a capacidade de conhecer a Deus. Humanamente falando, nenhum ser humano por si só consegue conhecer a Deus. Na verdade, o conhecimento de Deus, ele está baseado, ele depende do próprio Deus se revelar. E é por isso que João, lá no capítulo 1, ele diz que no princípio, ou seja, em um determinado princípio, era o verbo, era a palavra, era o logos, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo, depois ele vai falar lá no versículo 14, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, e de glória. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, Deus em sua glória, em sua perfeição, Ele viu que o ser humano, por si só, ele não consegue entender Deus, ele não consegue conhecer Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer assim: o homem natural não entende as coisas de Deus, ele não aceita as coisas de Deus, porque elas lhe parecem loucura. E aí ele diz, porque as coisas de Deus, elas são discernidas, entendidas, conhecidas espiritualmente. Então, o ser humano, a sua natureza humana, é incapaz de conhecer Deus. Mas irmãos, por que eu estou compartilhando com você esse tema?
porque isso é muito importante para você. Preste atenção. É muito importante que você tenha essa reflexão de toda a nossa jornada, diante de tudo aquilo que nós fazemos. Conhecer a Deus é algo essencial, importantíssimo para cada um de nós. Compartilhava há pouco com o pastor Diego, alguns dos cursos que eu faço, e um professor de finanças, gente saudável, pessoa exemplar, né? Era o nosso mentor. Estava em casa ontem, de repente, uma mensagem no celular: luto, morreu, partiu para a eternidade. Motivo da causa da morte? Morte súbita. Ou seja, não estava doente, não estava internado no hospital, morreu. E na verdade, queridos, não estou aqui querendo amedrontar ninguém, mas a realidade é que cada um de nós estamos a caminho da eternidade. E na eternidade, ou quando partirmos desta terra, o que vai pesar nesse momento em que cada um de nós estará diante do Senhor, é se nós conhecemos a Deus ou não. Não adianta o que fazemos, mas o que vai de fato determinar a nossa eternidade é se você conhece a Deus. Conhecimento de Deus. Pastor, eu entendi então que eu preciso conhecer a Deus, que a vida eterna, conforme Jesus disse, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Prepare-se para conhecer Deus também na eternidade. E esse conhecimento é um conhecimento espiritual. Conhecer a Deus, queridos, significa um relacionamento pessoal com Cristo em glória. Esse conhecimento não depende da nossa capacidade humana de começar a pensar, de começar a buscar caminhos para conhecer o Senhor, mas ele depende da palavra, ele depende da graça de Deus, ele depende da infinita, da soberana misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E aí, queridos, é interessante que a Bíblia vai nos mostrar vários versículos sobre esse tema. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que ser religioso não significa conhecer a Deus. João capítulo 5, versículo 39, fala sobre um milagre que Jesus realizou na vida de um homem que era paralítico. E Jesus, lá em Jerusalém, realizou esse milagre num dia de sábado. Era um ambiente de festa. A Bíblia não diz se era Pentecostes, se era outra festa dos judeus. Não sabemos qual é a festa, mas a verdade é que era um tempo de festa. E Jesus, ele viu um homem sentado próximo ao tanque de Betesda, porque lá naquela região havia uma multidão de pessoas enfermas que aguardavam o movimento daquelas águas. E então, segundo a crença deles, o primeiro que mergulhasse naquela água enquanto o anjo mexia na água seria curado. Mas o fato é que Jesus viu ali a oportunidade de revelar a sua graça, o seu poder na vida daquele homem e curou aquele homem. E o legal é que Jesus não mandou que ele mergulhasse naquele lago, né? Porque como um lago como aquele, ou um tanque como aquele, na verdade, haviam centenas no Império Romano. E esses tanques eram dedicados a uma divindade que realizava esses milagres, né? E na verdade, se Jesus mandasse aquele homem mergulhar naquele tanque, provavelmente iam dedicar a uma divindade a cura daquele homem. Mas o fato é que ele foi curado em um sábado, e aquilo ali causou um reboliço, um incômodo muito grande entre os religiosos. E aí então o texto vai dizer que eles começaram a perseguir Jesus, porque Jesus havia feito aquele milagre em um sábado. E Jesus então, como resposta, fala para eles o seguinte:
examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus curou um paralítico no sábado em Jerusalém, e foi perseguido pelos fariseus, por causa de fazer esse milagre no sábado. Mas numa outra versão, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, mas vocês não compreendem que elas testificam de mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: meu irmão, não adianta você estudar a Bíblia, se você não conseguir ver Jesus na Bíblia. Não adianta você ser um exímio leitor, estudante de teologia, mas se você não conseguir ver Jesus nas Escrituras, você não conhece a Deus. E aí Jesus fala: examinem as Escrituras, e vocês vão perceber que elas testificam de mim. Queridos, ser um cristão isolado, alguém que não se relaciona, que não tem comunhão com outras pessoas, não significa que essa pessoa conhece a Deus. Não. 1 Coríntios 13, de 9 a 12, o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre o amor, né? Mas, num determinado momento, ele vai dizer assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será abandonado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, abandonei as coisas de menino. Mas o que eu quero destacar aqui é quando ele diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse texto, queridos, ele vai nos dizer que o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele é limitado. Nós não conhecemos em sua totalidade a pessoa de Deus. A nossa profecia, aquilo que nós falamos a respeito de Deus, é limitado. Tudo o que sabemos hoje é em parte, é limitado pela nossa condição humana. Aquilo que hoje é incompleto, um dia vai se completar na eternidade. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o retorno triunfal de Jesus. E enquanto isso não acontece, fica claro que o conhecimento de cada cristão, que cada cristão tem, ele é incompleto. Ou seja, não adianta você conhecer Deus, não adianta você se relacionar com Deus, mas viver isolado. Porque, na verdade, o conhecimento, ele acontece. Nós conhecemos mais a respeito de Deus quando nós ouvimos o outro. Na verdade, nós precisamos ouvir o outro, nós precisamos compartilhar a palavra com o outro. Nós não conseguimos, Deus não quer que fiquemos isolados, mas Deus quer que nós participemos da comunhão, estejamos em comunhão, porque quando nós participamos da comunhão, quando estamos em um grupo de estudo na igreja, Deus ministra no nosso coração e nós crescemos, e nós conhecemos um pouco mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Então, aproveita a oportunidade, que a igreja, ela tem um ministério Vida em Vida, e vários grupos de estudos, aonde nós nos reunimos, temos a oportunidade de participar de pequenos grupos, e ali estudar a palavra. Faça isso, porque quando você se reúne num pequeno grupo, para você estudar a palavra, você é edificado. Aquilo que Deus fala com você, você compartilha com o outro, e aquilo que Deus está ministrando no coração dos outros, você também será ministrado, será edificado. Então, amados, nós vemos que o conhecimento de Deus, não é conhecer sobre Deus, ouvir falar de Deus, mas o conhecer Deus, se relacionar com Ele, significa receber, crer, obedecer, amar a Deus e a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ah, pastor, eu conheço a Deus. Você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você obedece os seus princípios, você vive a sua palavra, você ama a Deus acima de todas as coisas, então você começou a conhecer o Senhor.
Mas se você não tomou uma decisão por Cristo, se você não obedece a sua palavra, se você não vive a sua palavra, se você não tem Deus como prioridade na sua vida, você precisa ter a oportunidade de conhecer Jesus. Porque, meus amados, no final da nossa jornada, o que vai contar não é o que fazemos, mas é se conhecemos ou não ao Senhor. É isso que vai contar no final da nossa jornada aqui na terra. Porque Jesus, lá em João 17, conforme eu falei, na oração sacerdotal, no versículo 8 ele diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles, no caso os discípulos, as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. No versículo 22, ainda sobre esse tema de conhecimento, Jesus diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Observe, trata-se de um ato contínuo. Conhecer a Deus é uma dinâmica constante, é um exercício na vida espiritual contínua, ela não para. E aí Jesus, no versículo 24 de João 17, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Conhecer a Deus, participar da glória de Deus, receber a palavra de Deus, viver em comunhão, são temas, são assuntos que o Senhor Jesus orou em nosso favor, nesta oração sacerdotal, que nós chamamos de oração sacerdotal em João 17, mas foram esses os temas, os assuntos que Jesus orou em nosso favor ao Pai Celestial. Jesus quer que nós o conheçamos mais, Jesus quer que nós estejamos em comunhão contínua com a igreja, Jesus quer que nós participemos da sua glória, Jesus quer que nós o conheçamos a cada dia, porque esse foi o plano estabelecido por Deus desde a eternidade. E queridos, Jesus Cristo é o único meio de conhecermos Deus e vivermos em sua graça. Nenhum ser humano tem condições de conhecer a Deus por si só, porque Jesus mesmo, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus. Ser um cristão que ora bem, que fala bem, que canta bem, que prega bem, não significa que você ou que a pessoa conhece a Jesus. João 15:5, Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa capacidade de produzir fruto na vida cristã, de conhecer o Senhor, vem do próprio Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:13, ele diz: tudo posso, tudo suporto naquele que me fortalece. No versículo 11, dentro desse contexto, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o apóstolo João também escreve sua primeira carta, no capítulo 1, de 3 e 4, ele diz assim nos versículos: a comunhão com a igreja de Cristo depende da nossa comunhão com o Pai Celestial e com o Senhor Jesus Cristo. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, amados, a Bíblia está cheia de referência a respeito do conhecimento de Deus. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera. O contexto aqui desse texto de Oséias, ele se refere à oração do profeta Oséias, onde o Senhor estava completamente irado com aquele povo que não confiava nele.
naquele povo que não buscava com sinceridade ao Senhor, porque não tinha experiência de arrependimento com Deus. Deus espera que o conheçamos, não por meio de rituais de cultos, mas pela prática da misericórdia com os outros, da mesma forma que Ele agiu conosco. Deus quer que o conheçamos, que conheçamos a sua vontade, no que Ele pode fazer por nós. Precisamos conhecer a Deus, da forma que Ele estabeleceu, que nós o possamos conhecer. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus, queridos, não está baseado, o pastor Jonathan falou isso pela manhã, o pastor Diego tem ministrado também aqui aos domingos, e temos aprendido isso constantemente lá no discipulado, que o nosso relacionamento com Deus, ele não está baseado naquilo que nós podemos fazer, na nossa performance, se eu toco bem, se eu ensino bem, se eu prego bem, se eu trabalho bem na obra. Não, isso não tem valor. Isso, na verdade, é um testemunho daquilo que Deus faz a nosso respeito, mas o que eu quero dizer quando isso não tem valor, isso não impressiona Deus. O que importa nesse relacionamento com Deus é o que Ele pode fazer por nós e o que Ele quer fazer através de nós. Porque quando eu tento fazer algo para impressionar a Deus, nas entrelinhas eu estou dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor faz milagres, mas deixa eu dar o meu jeitinho aqui, para que eu consiga de alguma forma te impressionar. É como se a pessoa estivesse dizendo: olha, eu até sei que Jesus tem poder para fazer milagres, que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, mas eu só me sinto confortável se eu fizer alguma coisa para eu te impressionar. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o nosso relacionamento com Deus está baseado no que Deus é e naquilo que Ele pode e quer fazer por nós. Quando nós entendemos isso, vira uma chave na nossa forma de professar a nossa fé, vira uma chave no nosso entendimento, e nós passamos a entender que o nosso relacionamento com Deus está baseado no que nós chamamos de graça, de favor imerecido. Só que parece que algumas pessoas têm confundido essa questão de graça, e porque pela graça nós podemos fazer tudo, nós podemos errar a qualquer momento, porque nós somos salvos pela graça. Mas a verdade é que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, e a graça de Deus, ela nos ensina, conforme está em Tito, capítulo 2, no versículo 12, diz assim: a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Significa que não é porque eu fui salvo pela graça que eu estou liberado para pecar, que eu posso fazer qualquer coisa porque é pela graça mesmo, Deus já me perdoou. Mas o entendimento bíblico sobre graça, que é favor imerecido, que Deus se relaciona conosco, não é pelo que nós fazemos, mas aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas o que nós entendemos, aliás, é o que a própria Bíblia diz, é que a graça nos ensina a renunciar à impiedade, a abrir mão dela, a deixar ela de lado, bem como as paixões mundanas, tudo aquilo que é contrário aos princípios estabelecidos por Deus. E nós então escolhemos a viver de maneira sensata, de maneira que agrada a Deus, de uma forma justa e piedosa. E aí o texto ainda de Tito vai dizer, no capítulo 2, versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente, prioritariamente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça nos ensina isso, amados. A graça nos ensina que realmente nós fomos salvos não pelo mérito, não pelas nossas obras, mas por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
Mas a graça também me ensina a renunciar o pecado, a considerar-me morto para o pecado, a dizer: não, eu não quero pecar. Ah, pastor, mas e quando eu peco, o que acontece? Eu não consigo parar de pecar, pastor. A Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 6, que nós não devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, como instrumentos para o pecado, mas que nós devemos consagrar a Deus, né? Pastor, eu não consigo deixar de falar palavrão, não consigo deixar de olhar para aquilo que é errado. Consagre ao Senhor os seus lábios, consagre ao Senhor os seus olhos. Pastor, eu não consigo parar de tocar naquilo que é errado, eu sei que é errado. Consagre, porque a Bíblia diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A Bíblia diz que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, de maneira sóbria, de maneira que agrade, que honre ao Senhor nesse tempo presente. Deus é Espírito, queridos, Espírito pessoal. Deus é perfeito em todo o seu ser e em todos os seus atos. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus mantém comunhão com o seu povo, baseado no que Ele é e em seus valores eternos. Amar a Deus é confiar que só através dEle seremos declarados santos, seremos separados, purificados, para estar em sua gloriosa presença por toda a eternidade. Depender do que Cristo fez por nós é o mesmo que viver pela graça dEle. É se livrar da consciência de culpa, é viver a vida abundante em Cristo, é desfrutar da sua glória, pois para isso nós fomos criados. Deus nos ensina a renunciar às paixões humanas, porque o relacionamento com Deus é pessoal, mas ele é manifestado, ele é demonstrado na comunhão entre os irmãos. O padrão da vida cristã é o mais elevado possível, pois ele está baseado naquilo que Deus é, ou em quem Deus é, e no que Ele quer e pode fazer por nós. Isso é maravilhoso, queridos. Conhecer Deus é um ato da graça de Deus. Viver em comunhão com Deus é um ato da graça de Deus. Renunciar o pecado, renunciar o mundo às paixões carnais, é um privilégio daqueles que vivem em Cristo, baseado na graça de Deus. Cada discípulo de Jesus Cristo é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, cuide bem do seu corpo, não seja motivo de escândalo, nem instrumento de pecado, porque no final, o que vai contar é se você conhece a Deus. E a nossa oração é que no grande dia, quando você estiver ali frente a frente com o Senhor, eu peço a Deus que nenhum de nós aqui ouça: afaste-se, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu preguei, eu dei dízimo na igreja, eu distribuí cesta básica, eu fiz um monte de coisa. Mas se não conhecer Jesus, isso não tem valor algum. Mas a minha oração nesta noite é que cada um, seja jovem, criança, idoso, seja quem for que estiver aqui, possa ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino por herança, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, isso vai depender de você, é pessoal, eu não posso tomar essa decisão por você, mas você pode tomar. Porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todo ser humano. E é pela graça de Deus que você pode dizer: eu renuncio o pecado, eu renuncio às paixões que me levam a pecar, eu renuncio aquilo que está me conduzindo para o inferno, porque é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele me dá a oportunidade de conhecer Deus, não como eu quero conhecer a Deus, não conforme os meus valores, os meus pensamentos, mas conforme o que Deus é, e conforme aquilo que Deus pode fazer.
Queridos, tem gente querendo inventar a roda, inventar métodos, metodologia para se relacionar com Deus, inventar moda. Mas a Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 3, que Deus pré-anunciou, ou seja, anunciou previamente o Evangelho a Abraão. E quando você vai ler a história de Abraão, você vai ver que o que nós falamos aqui é exatamente o que aconteceu com aquele homem. Aquele relacionamento de Deus com Abraão não dependia do que Abraão podia fazer para Deus. Porque Deus falou: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela. Eu farei de você uma grande nação. Abraão era rico, era influente, tinha muitos servos, muito gado, mas ele não tinha filhos. Humanamente falando, ele não tinha condições de cumprir o propósito de Deus na vida dele, humanamente falando. Mas era Deus quem estava anunciando, e Deus falou para ele: farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações. Sabe o que Deus estava falando ali para Abraão? Ele estava falando a respeito de Jesus, o filho da promessa, que veio cheio de graça, de verdade, para se revelar a nós, para se revelar a você, e dizer que você é amado dele, você é importante para ele. Não importa o que as pessoas digam a seu respeito para Deus, porque para Deus você é importante. E mais do que importante, ele se revelou, ele abriu mão da glória eterna, para que você tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Mas o interessante nesse texto, pastor, que eu acho, é que apesar de Jesus, por um tempo, ele abriu mão da glória que ele tinha com o Pai, mas a glória veio junto com ele. O texto vai dizer que, aliás, João fala, né? Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu quero te incentivar nessa noite, em nome de Jesus, a conhecer o Senhor, conforme a palavra diz. Não conforme aquilo que você tem aprendido, talvez algumas crenças, algumas heranças religiosas, mas você entender que Jesus Cristo é o único meio, a única forma de você conhecer Deus, e em toda a eternidade nós vamos continuar conhecendo o Senhor. E eu queria nessa noite